Olá, pessoal! Vamos para mais uma Masterclass. Hoje nós vamos falar sobre vale a pena ou não fazer uma estação invertida, né, Lucas? Tema bastante discutido, né? Entre nós, a nossa equipe, entre os nossos amigos, clientes principalmente, aí, se vale a pena ou não fazer essa estratégia na fazenda, né, Danilo? E entre nossos seguidores, né? Sim, ué. Nossa, o pessoal no Instagram toda vez me pergunta como é que faz, por que que faz, onde é que usa. Eu acho que Então a hoje nós vamos pergunta... falar bastante sobre isso aqui. Vamos falar sobre os benefícios da estação invertida, como você faz, quais são os problemas também da estação invertida, né? Então, deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou Danilo Pincinato. Sou o Lucas, veterinário da Clivar, sócio do Danilo Piscinato. É isso aí. Então vamos lá, né, Lucas? Vamos explicar isso. Vamos já começar. Para falar a primeira coisa, né? O que é uma estação invertida, né? Bom, vamos começar falando rápido para vocês o que é uma estação de monta para depois passar o que é uma estação invertida. A estação de monta convencional ela é feita nos meses das águas, né, de cada estado, de cada região, para favorecer aí o capim, a quantidade de matéria seca, a quantidade de alimento para os bovinos, favorecendo que esses animais entrem, vacas paridas, vacas solteiras, novilhas, em uma ótima condição corporal para que favoreça a reprodução. E o que você fala para os nossos colegas, e o que seria, qual a diferença entre estação convencional e a estação invertida? A invertida, né, ela vai acontecer logo após ao término da convencional, tá? Então, geralmente aqui no Tocantins, na maioria das nossas fazendas, né, que a gente atende, né, Lucas, nós terminamos a estação por volta de março, abril, até algumas fazendas até maio, né? Umas fazendas onde tem muitas vacas, muitas matrizes, onde é difícil da gente fazer uma estação curta, né? Uma estação convencional hoje, o ideal, acredito eu aqui no Tocantins, seria uns 4 meses, né? Tá? Mas tem fazenda que vai até 6 meses. Então termina a estação de monta convencional em abril, até abril, vamos dizer assim, né? E a estação invertida, então, iniciaria, a gente espera um mês para a gente fazer o diagnóstico de gestação. Em maio, junho e julho seria a estação invertida, tá? Bom, é importante também falar para os nossos amigos aí, um dos fatores que você vai citar agora sobre a estação invertida, né? Acabei de falar para vocês que a estação convencional, uma das coisas que favorecem o processo é a prenhez, a condição corporal e o nascimento do bezerro em épocas que também favorecem ao nascimento, que é o início, o final da seca, e o início da chuva. Então nós temos um problema sério já aí para falar de contrapartida na estação de monta invertida, né, Danilo? Mas só para a gente relembrar aqui, ó, que a gente já falou, a estação convencional, né, Lucas? Então vamos lá. A gente deu um exemplo aqui de uma estação convencional para novilhas, no caso, onde se faz uma indução de puberdade em setembro, tá? Aqui, todos os nossos fazendas, a gente usa a inseminação artificial em tempo fixo. Então, fez a indução de puberdade, ou matriz, vaca solteira, o que for. Tá? Então, no caso aqui, estou dando um exemplo de novilhas. Fez a indução de puberdade em setembro, e em novembro, ou outubro, né, final de outubro, ou comecinho de novembro, a gente espera em torno de 30 a 40 dias depois da indução de puberdade, faz o protocolo de ATF. Né? Então, a gente inicia aqui geralmente em novembro. Tá? Com uma IATF, você pode aí depois fazer 2 IATF, 3 IATFs, não importa. Tá? Aqui estamos dando um exemplo de uma IATF e colocar o touro em seguida. E aí ela fica durante 4 meses, então a convencional iria até fevereiro. Não é mesmo? Essa é a convencional. Agora vamos ver a invertida, como funciona. Ela inicia em maio. A gente pode fazer uma indução de puberdade em maio, no caso de estação invertida em novilhas, né? Faz a indução da puberdade também, né? Em junho vai fazer o protocolo de ATF e colocação do touro. Opa, passei. Colocação do touro. Então você tira o touro depois de 30 dias, passa o ultrassom, né? No caso aqui de uma estação de monta invertida em novilhas, no caso, tá? Só para vocês entenderem como é a composição de uma estação invertida. Então, finaliza a estação de monta convencional, aguarda aí 1 ou 2 meses, você faz o diagnóstico de gestação,
né? E aí, em maio, junho ou julho, inicia a estação de monta invertida, tá? Agora, Lucas, para quais animais é destinado a estação de monta invertida? Até o título desse slide aí fala invertida ou para precocinha, né? Às vezes a gente até no dia a dia a gente fala, vamos fazer uma estação de monta para precocinha? Já subentende-se que alguns animais entrarão aí na seca para essa estação de monta, né? Por que a gente usa essa estação de monta, principalmente para precocinha? Algumas fazendas adiantam o processo de alimentação desses animais, esses animais estão aptos à reprodução, não querem chegar no mês de outubro, novembro, né? esperar esses meses, e eles antecipam a estação de monta. Então nós vamos mostrar no próximo slide as vantagens, as desvantagens, a gente já vai antecipar na questão das precocinhas. A vantagem, antecipa-se a prenhez, e uma desvantagem para essa categoria é que ela vai nascer numa péssima época, né? Um período muito seco. Seco, né? Ela vai em maio, menos 2 meses, ela vai nascer em março, abril. Se você colocar em julho, vai nascer em maio, ou seja, o início da seca da nossa região norte, falando do Tocantins. Para que algumas fazendas também utilizam a precocinha do próximo ano, quando eles vão parir esses animais, e não faz a inseminação, nem o touro, não utiliza-se o touro, né, Danilo? Por quê? Fica esse processo de seca todinho, esses animais sem estação de monta, para que desmame no mês de novembro, dezembro, eles entrem solteiros esses animais, em balanço energético positivo, e a gente tem uma alta taxa de prenhez no início da estação de monta, né? Exatamente. De primíparas que estão solteiras nesse momento, né? Então, assim, a estação de monta invertida, ela serve para novilhas e também para vacas. Para vacas. Tá? Quais vacas que vão entrar na estação de monta invertida? Aí é um problema e é um benefício também. Então, tudo aqui que a gente vai falar da estação de monta invertida tem 2 pesos. Isso tem que ser avaliado junto com cada propriedade, né, cada produtor, e de acordo também com o resultado que ele teve na estação de monta anterior. Porque, por exemplo, se você quer optar para fazer uma estação de monta invertida em vacas, isso quer dizer que durante a estação de monta convencional, você não foi muito eficiente na prenhez, né? Ficou muita vaca vazia. E aí, você espera a próxima estação ou você faz a estação invertida já no meio do ano, vamos dizer assim, né? Tá? A gente estava até comentando agora, né, Lucas? Qual que é o custo desse animal que fica vazio dentro da fazenda, né? Você falou em torno de uns R$100, vamos dizer. 80, 90, 100, depende do proteinado, etc. Depende da alimentação, né? O custo do milho é altíssimo, né? Então vamos já passar aqui. Vamos só passar. Para entender um pouco as diferenças de estratégia entre convencional e invertida, onde uma estação de monta, só recapitulando, tradicional é de dezembro a fevereiro, né? Pode variar, né, Danilo? Março, que nem se falou, até abril, maio, né? Depende de cada fazenda, mas o importante é, a estação de monta convencional é durante as chuvas. Tá? E a estação de monta invertida, ou estação de monta precoce ali, é entre maio, junho e julho. Tá? Os nascimentos, né? O nascimento tradicional, da estação de monta tradicional, fica concentrado entre os meses de outubro a dezembro. Já o da estação invertida, os nascimentos vai ser março e abril, ou seja, já no final das chuvas ou no início da seca, né? O desmame na estação convencional ou tradicional é maio a agosto. Já a da precoce ou invertida fica entre novembro a dezembro. Então, é aquilo que você falou, né, Lucas? Se você não entorar aquele animal que pariu da estação invertida, em novembro e dezembro você vai estar desmamando esses animais e esses animais vão entrar solteiros na estação convencional novamente. Aí a taxa de prenhez dele é alta. E um bezerro de entre safra, né? Que também é interessante. Você tem uma vantagem. Uma receita num período antecipado. Você antecipa o caixa, né? E não tem oferta de bezerro no mercado, né? Porque você está fugindo da estação de monta, né? Exatamente. Outro detalhe interessante da estação de monta, eu estava discutindo esses dias com o produtor. O que esse produtor quer? Por exemplo, o Danilo, a fazenda do Danilo, ele quer estabilizar rebanho. Você já tem lá 1000 vacas, o Danilo não quer aumentar mais a quantidade de vacas dele. Quanto que eu tenho que prenhar para que eu não cresça e para que eu não diminua a quantidade de vacas prenhas na sua estação? Para você ficar estável, 80%. Né? Então, se você prenhar 80% das vacas, você vai ter 200 vacas vazias, e você prenhando as suas novilhas Nelore,
se você inseminar com Nelore, grande parte das bezerrotas e novilhices que estão subindo, né? Você prenha 80%, você vai conseguir as mil prenhezes, né? Então é importante você saber o quanto que você quer crescer ou até diminuir. Às vezes você arrendou uma parte para soja, etc., você pode estar tirando os animais. Só que se você quer crescer rebanho, você prenha 60%, ou você compra a vaca, prenha, novilha, prenha, porque você está com problema. Você tem um número, fazendas que estão iniciando agora o processo, compram 600, 700 novilhas. Como é que a gente prenha 80% de primíparas para a próxima estação de monta? É difícil, né? Durante a estação convencional. É muito difícil. É difícil. Geralmente a taxa de prenhez em primíparas na estação convencional nossa fica por volta de 70%. Quando muito boa. Então é ela que baixa a prenhez geral da fazenda. Isso. Então você precisa atingir a sua meta, vamos dizer que emprenhar na estação convencional seja de 80%, as primíparas vai baixar essa meta. Né? Ela que é o gargalo. Então vamos falar agora, só resumidamente, os benefícios, só para ficar claro, né? Então, primeira coisa, né, Lucas? O primeiro benefício da estação de monta invertida é que você antecipa a prenhez das novilhas, né? Que já estão aptas reprodutivamente, né? Que são novilhas que estão com idade aproximadamente entre 16 e 18 meses, né? Ou uma compra, né? Às vezes o seu cliente, você faz uma compra, elas já estão aptas, você também está, de certa forma, perdendo tempo com esses animais. Exatamente. Então, essa novilha, você vai fazer a estação invertida nela, ela vai estar com 16, 18 meses. O importante, para ter uma boa resposta de prenhez, é ela atingir o peso. Outro dia até me perguntaram aqui, um dos nossos seguidores, o que era o mais importante na novilha? A idade ou o peso? A resposta que eu dei para ele foi o seguinte: o mais importante para mim hoje é o peso. Porque a idade, a gente pega as fazendas, a maioria das fazendas hoje vai inseminar novilha com 24 meses. E a gente sabe que o Nelore tem capacidade de emprenhar com 14, 15, 16 meses. Mas ele não atinge o peso ideal para com que a gente consiga fazer os protocolos de ATF. Que é geralmente no mínimo aí de 10 arrobas, né, Lucas? Uma novilha de 300 quilos. Então, se você chegar com uma novilha Nelore de 300 quilos lá para fevereiro, março e abril, não conseguir fazer a estação dela, não conseguir fazer com que ela emprenhe, tá? Você pode optar por colocar lá em maio, junho e julho na estação invertida. Ela vai estar por volta de 11 arrobas, por aí. Provavelmente a taxa de prenhez dela vai ser muito boa. Sempre, vamos deixar a dica aqui para o pessoal já, sempre avaliar as novilhas por ultrassonografia. Né, Lucas? Amanhã eu estou até indo lá com um colega nosso, eu vou avaliar alguns animais que estão na palhada. Para ver os animais que estão aptos ou não. É para transferência de embrião, mas cai nessa situação que você está falando, né? Passar ultrassom e vai selecionar os animais. Porque também você passando ultrassom no início da estação invertida, você vai ter uma noção de quantos animais estão ciclando, quantos animais estão se reproduzindo. E nós não orientamos protocolar novilhas que não estejam ciclando, ou que estejam em atividade reprodutiva. Como é que a gente identifica? Através da presença do corpo lúteo, através da ultrassonografia. Então, novilhas, sempre passe ultrassom no início da estação de monta invertida, tá? Avalie a ciclicidade, se está apto ou não, avalia útero, se tem alguma refúgio, alguma de descarte, por algum motivo não emprenhou durante a estação convencional. Tá? Outra coisa que você pode encontrar, se você não fizer ultrassom, pode ser prenhezes, né? Tem touro que pula no meio das novilhas, pula no meio das vacas, mesmo que tenha tirado da estação convencional, ele vai lá, dá uma escapada, dá uma puladinha de cerca, né, Lucas? E acaba emprenhando as novilhas. Então faça rigorosamente ultrassonografia antes de iniciar a estação invertida, que você pode encontrar surpresa por aí. Descarte de animais também, né? Com patologia, você já pode estar tirando, eliminando, né? Já descarte, né? Porque é o que você falou, né? Falando sobre o custo, né? Ficar com esse animal não produtivo dentro da fazenda é prejuízo para você e para o produtor. O seu resultado, você como veterinário, o seu resultado vai ser ruim, porque você vai estar, às vezes, entorando ou inseminando um animal de baixa qualidade reprodutiva, vamos dizer assim, né? E o produtor vai ter aquele custo a mais com ela
que está aquele animal de descarte, que a gente sabe que não vai emprenhar, se você passa o ultrassom, o útero dela está com problema, às vezes é uma Free Martin, né, útero pouco desenvolvido, ela não vai emprenhar. Então, às vezes, você pode já destinar esse animal para descarte já diretamente, e ela não ficar passando a seca aí, porque na maioria das vezes, né, Lucas, a novilha durante a seca ou qualquer animal perde peso. É difícil você fazer com que o animal ganhe peso durante a seca, a não ser que você use tecnologias de nutrição, proteinado, Integração lavoura-pecuária, né? integração, que nem você deu o exemplo agora da palhada, né? Esses Palhada. animais estão na palhada, né? Tocantins está crescendo bastante essa integração lavoura-pecuária, né? Com a chegada da soja. Inclusive, nós temos um cliente que ano passado nós inseminamos, se eu não me engano, iniciamos as inseminações em agosto, porque era quando ele tinha o pico da palhada, né? Então a gente fazia a estação de monta agosto, setembro, outubro, eram 3 meses de estação muito curta, porque quando começava as chuvas ele já tirava o gado da palhada e entrava com a agricultura. E finalizava a estação dele. Finalizava em outubro no máximo, tá? Então esse é um benefício, você antecipar a prenhez das novilhas e não ter que esperar chegar as novilhas na próxima estação convencional. Se você vai inseminá-la com 16, 18 meses, não tem que esperar ela chegar até com 24 meses. Porque às vezes ela já atingiu o peso de 10, 11 arrobas, você já faz a estação invertida, né? Outra coisa que você questionou foi a antecipação da receita. Vários produtores questionam a estação de monta. Hoje mesmo a gente estava lá. Explica como que é essa antecipação de receita. Como assim? Você acabou de mostrar aí no slide anterior que as desmamas são diferentes entre a estação convencional e a estação invertida. Então, se você tiver uma estação de 3 meses, basicamente com bezerro, você vai ter 3 desmamas consecutivas também em 3 meses. Você vai ter maio, junho, julho, agosto. Já com a estação invertida, você tem outros meses de receita, né? Você está entorando em junho, julho, agosto, você vai conseguir aí em outros meses que entre dinheiro para a fazenda. E é um questionamento aí que gera muita discussão, mas de fato tem razão o produtor, que em uma outra época que está gerando receita. E vacas também, né? Essas vacas vazias, as novilhas vazias da estação de monta, você está batendo numa época na estação invertida, você também vai bater em julho, agosto, né? Eu tenho uma estação agora para tocar lá em Marianópolis, fazer um ultrassom, é agosto, as vazias a proprietária vai bater, já vai entrar uma receita também de entre safra de novilha vazia da precocinha, né? É porque se você já desafia ela, já emprenha ela, você já antecipa essa receita do abate. E depois também, Lucas, outro detalhe, nós vamos antecipar a receita dos bezerros prenhes da estação invertida, não é isso? Porque na estação convencional, essa novilha ela ia emprenhar lá para novembro e dezembro, com 24 meses. Então o parto dela ia ser lá para agosto, setembro, outubro, né? E já na estação invertida, o parto, como você disse, é março e abril. Em novembro você está desmamando. Então assim, quando ela ia estar parindo, né? Você já está praticamente quase desmamando o bezerro. Então você antecipou essa receita com os bezerros na estação invertida, tá? Qual outro benefício? Agora vamos falar um pouco de vaca. Na estação invertida de vaca. Falamos bastante sobre novilha, né? O benefício da estação invertida em novilha. Eu acho que o maior benefício em vacas é quando a gente tem uma baixa taxa de prenhez, né, não está com a estação convencional, porque se eu prenho 90% do meu rebanho, 80%, 85%, e eu não quero crescer o meu rebanho, eu não tenho que fazer estação invertida, né? Eu vou abater esses animais que estão, essas vacas vazias. Se eu não atingir o meu objetivo, aí a gente vai ter que optar também, conversar aí com o pessoal, com o proprietário da fazenda, desse benefício da estação de monta invertida. Só que ele tem que entender também que é uma outra estação de monta, um outro processo, então tem tudo o que você falou, são 2 pesos, né? Então agora nós falamos de um peso, né? Nós falamos do peso que é os benefícios. Os benefícios. Agora... Falar de mais um benefício, Danilo, que a gente utiliza também até no nosso leilão, né? Os leilões que a gente está realizando. É um custo-oportunidade. Comércio de novilhas, principalmente novilhas, né? Um custo-oportunidade de novilhas prenhas para a venda. Claro. Tem fazendas hoje, nosso grande amigo Almir Almeida, ele é especialista em prenhar novilhas e vender no mercado. Com volume e com valor agregado. Trabalha com novilha Angus e também com novilhas Nelore, né? Então também outro custo, uma outra vantagem, né? É porque para quem está comprando, nessa época, às vezes, o que está acontecendo? Nessa época,
chegou a época da ultrassonografia, porque hoje que nós estamos aqui na Masterclass, nós estamos em julho. Então está na época da ultrassonografia final de estação de monta, já estamos finalizando praticamente. Então os animais vazios estão indo para descarte, aí o produtor tem que repor, né, Lucas? Às vezes ele não tem bezerra suficiente para repor, ele vai no mercado e compra novilha prenha. Tá? E por que não comprar uma novilha, até mesmo prenha, de uma estação invertida? Não tem problema nenhum. Tá? Porque, como nós falamos agora, na próxima estação ela vai entrar praticamente como solteira. Ele vai ter uma receita lá para agosto, setembro, outubro, desmamando os bezerros, e ela vai entrar solteira para a próxima estação convencional. Uma primípara, um animal jovem, né, que fica mais 10 anos no rebanho. Né? Exatamente. E você compra um animal testado para prenhez. E hoje o mercado oferece bastante novilhas, prenhas de IATF, também é outra vantagem, né? Pare na mesma época, consegue uma receita mais concentrada, né, em 1 mês, 2 meses, né? Então é interessante. Bom, falamos bastante dos benefícios, agora vamos falar um pouquinho dos problemas. Vamos agora para o outro lado da balança, né? Infelizmente não tem só pró. Não, né? Então vamos lá. Vamos falar do primeiro problema, vamos dizer, da estação Eu acho invertida. que o maior problema que a gente tem aí, que um dos benefícios da estação de monta, é você otimizar aquele tempo com os vaqueiros, com toda a equipe, né, naquele curto período, de 2, 3, 4 meses. Aqui você já está abrindo um problema. Você já está fazendo aí quase 6, 7 meses de estação, somando estação convencional, estação invertida, né? Fala para o pessoal um dos problemas também em relação à qualidade do bezerro. Essa é impressionante, essa é fundamental. Tá? Falando em qualidade do bezerro, a gente já avaliou o período de nascimento dos bezerros. Como influencia na qualidade do bezerro. Então o bezerro, por exemplo, que nasce em agosto, setembro e outubro, a gente chama até de florão, né? Florão, O florão, tá? Que é o bezerro cabeceira. Bezerro do cedo. Bezerro do cedo, né? Esse bezerro geralmente é o melhor bezerro que você produz dentro da sua propriedade. Ele vai desempenhar bem, ele tem um bom peso de desmama, ele tem poucas enfermidades, né? Agora, já o bezerro que nasce da estação invertida, ele vai nascer no pior período do ano. Na nossa região é pior. A entrada da seca, tá? Os capins de baixíssima qualidade. Né? Quantidade também, né? E qualidade. Quantidade e qualidade. Então você tem pouco capim, né? E ainda capim de baixa qualidade, porque está tudo seco. Tá? E qualquer deslize de erro de manejo, falta capim. Mas muito. Tá? É o famoso rapador. Então, a vaca, o que acontece? Produz pouco leite, o bezerro não se desenvolve bem, tá? Então geralmente é um bezerro de baixo peso, aí baixa qualidade. Esse bezerro geralmente não fica para dentro da fazenda, geralmente ele vai para comércio por causa da qualidade desse bezerro, né? E a outra coisa que você comentou é em relação à mão de obra. Você vai ter que ter uma equipe de materneiros, vamos dizer assim, fora da sua estação convencional, né, Lucas? Vai ter que concentrar uma outra mão de obra, mais o manejo, mais passos que você vai ter que veterinária. Reservar. Vai continuar com os protocolos reprodutivos, tá? E isso traz mais problemas para dentro da fazenda, um controle maior, tá? Nutricionalmente principalmente. Tá? A outra parte é a parte de suplementação. Agora vamos falar do problema principalmente da novilha, Lucas. Né? Porque essa novilha, uma vez que ela emprenhou na estação invertida, ela vai parir lá na frente. Como é que eu tenho que usar o protocolo nutricional dessa primípara, né? A gente tem que discutir bastante aí com o nosso cliente qual o objetivo em relação à desmama, peso da desmama, que você citou agora, e qual o objetivo para essa fêmea. Se o objetivo da fazenda é continuar, estava discutindo esses dias em Marianópolis também, vale a pena a gente inseminar esses animais na próxima estação invertida? Também tem algumas situações que tem pessoas que têm muito varjão que falam assim, não, eu tenho, essa época do ano é a época que eu tenho melhor qualidade de forragem, o que cuia, né? Aqui no Tocantins nós temos os varjões aí, entre outras vantagens, né? De algumas fazendas. São características específicas de alguma fazenda. Mas pensando no ponto de vista que você está me questionando, essa primípara vai derreter, que nem o pessoal fala, né?
Então a gente tem que ter um cuidado extremo aí em relação a, que nem você citou, palhada, entrar aí com um proteinado de alto, baixo consumo. Então a gente tem que ter um cuidado extra com esse animal, porque com certeza ele vai perder muito peso durante essa estação de monta, mas entrando em novembro com esses animais desmamados, ele entra em balanço energético positivo, você vai ter uma cabeça de parição excelente, uma taxa de prenhez acima de 90%, né? Com essas primíparas recém-solteiras, né, Danilo? O que nós orientamos, né, é com que essa novilha que entra para a estação de monta invertida, geralmente a gente dá proteinado aqui, né? A gente orienta a dar um proteinado, um proteico energético. Ela só vai parar com essa suplementação depois que ela desmamar o bezerro. Então você tem que calcular o seu custo nutricional para fazer essa estação de monta aí, porque você tem que suplementá-la até a desmama, né? Vamos supor, desde que ela desmamou, porque ela tem que chegar no peso ideal para ser inseminada na estação de monta invertida, né? E esse suplemento vai até a desmama, ou seja, são quantos meses, Lucas? Quer ver? Ela desmama com 7 meses. Então ela vai emprenhar com 16, mais 9 de gestação, 25, mais 6, 7... 31 meses. Praticamente 32. 30 meses suplementando esse animal, sem parar. Então você tem que fazer conta também. Hoje, os insumos encareceram bastante. Você pega milho e soja, né? A mensalidade está cara, né? Em relação a isso que você citou, é uns R$80. O custo mensal está alto, né? O custo de um bezerro desmamado, esses dias eu também estava fazendo essa conta. Há 1 ano e meio, 2 anos, um custo de bezerro desmamado, o que é desmamado? Desde a prenhez até a desmama, né? Então eu tenho esse custo que você está falando de 80, que já está embutido proteinado, veterinário, prenhez, mais arrendamento. Estava em R$1.100 há 2, 3 anos atrás. Com essa alta do bezerro desmamado. Com essa alta agora que teve em relação aos insumos e ao arrendamento, subimos aí uns R$1.400 o bezerro desmamado. Mas mesmo assim um grande negócio. Sim. Média de fêmea e macho acima de R$2.500, R$2.400. Então a gente está ganhando quase 100% aí nessa operação, né? Falando dos custos diretos do bezerro. Prenhando 80%. Porque é uma diferença muito grande. Quando você prenha 60%, prenha 80%. Então, prenhando 80%. A eficiência reprodutiva. Aquelas vazias, eu joguei nessa conta no custo das prenhas, né? Essa diária, esses insumos que ela está consumindo, eu joguei para as prenhas e não coloquei a vantagem depois de vocês, aí vocês façam a conta de vocês e vocês abaterem esses animais vazios. Outro problema, Lucas, agora falamos bastante da primípara, da novilha, né? Das vacas. Você fazer extensão invertida naquelas vacas que ficaram vazias da estação de monta convencional. Benefício ou... Não, já falamos dos benefícios, falar dos agora problemas. Nos problemas. Né? Estamos do outro lado da balança agora, né? Um dos problemas que a gente tem visto, e aí você até publicou um trabalho, né, Danilo, que essas vacas vazias, elas paridas, com certeza, a hora que você passa a mão, estão tudo honesto, né? Quando você faz ultrassonografia, a gente vê que é um desastre em relação à ciclicidade. Se você tiver um ano atípico, de seca, etc., é um problema a mais, né? Então, a gente tem que montar também uma estratégia para esses animais, nutricional. A gente está falando um pouco sobre sanitário, mas normalmente todas as fazendas já têm um protocolo sanitário. Foi hoje que alguém questionou a gente sobre botulismo também? Foi, não sei quem que falou com a gente hoje, né? Clostridiose, o animal estava até gordo, não sei o que, a gente até comentou, gente, foi hoje, com o Dr. Donizete, falou, não, normalmente essa época, as cacimbas, começa a secar, fica barro, a gente tem animal silvestre ali que começa a morrer às vezes, um tatu, um resto de carcaça, um resto de placenta, né, de um aborto, então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso aí, né? E o que você falou, é um fator interessante, mas a gente tem o contra em relação a esse animal solteiro, né? Qual que é o contra? O principal contra desse animal solteiro, no meu intuito, também cabe também a precocinha, é a época de parição muito ruim que esse animal vai parir, e o outro problema grande também é outra equipe que a gente tem que estar trabalhando na fazenda aí para a gente ter os benefícios da estação invertida, né? Eu acho que a gente está falando toda hora aqui quase em dinheiro, né, Danilo? Porque... Você tem que fazer conta, né? É conta. Tudo é conta. A gente não está criando por hobby aqui, é para ter um custo-benefício interessante
em cada propriedade. Um problema que eu vejo nas vacas é porque nós vamos trabalhar com as vazias da estação convencional. Então já é um animal de baixa fertilidade. Porque se ela já não emprenhou na estação convencional, houve um erro durante a estação convencional. Pode ser um erro nutricional. Que aí não é culpa dela, né? Não é culpa dela. Esse animal emagreceu, entrou em anestro, tá? Não conseguiu se reproduzir durante a estação de monta convencional, ele ficou vazio e entra para a estação invertida para inseminação, o monta que for que você for usar aí. Tá? Mas tem animais também que tinha boa condição corporal, inseminou 1 ou 2 vezes, não emprenhou, ele ficou vazio. Aí o produtor fala assim, não, vamos dar mais uma chance na estação invertida? Né? Então esse animal, ele tem problema reprodutivo, que pode ser uma característica que passe para a sua progênie. Porque se ele não emprenhou durante a estação de monta convencional, vamos supor que ele passou por 2 inseminações e mais touro e ainda ficou vazio, né? Quer dizer que ele está com um problema reprodutivo. Bacana que você está falando. Tem uma categoria que é impossível a gente fazer estação de monta invertida. Solteira. Está com a vaca solteira na estação de monta. E questionam a gente, Campo. Sim. Vamos dar uma chance. Pô, a vaca está com condição 4. Chance do quê? Já teve uma chance que normalmente a gente já não gosta de dar essa chance a esse animal. E o proprietário ainda quer forçar a barra. Outra chance, vai lá, passa o ultrassom, que com certeza vocês vão ver uma endometrite, cisto, essas vacas estão gordas pra caramba, condição 4, até 4,5 às vezes a gente vê, né? Manda a bala lá, passa o ultrassom, já descarta esses animais, os que às vezes a gente não consegue. Existem situações que você não consegue visualizar um problema ali daquele animal, né? E a gente descarta, pô, passou a estação de monta, com certeza tem um problema que a gente não está conseguindo visualizar com o ultrassom, né? Porque a nossa principal indicação para esse animal que ficou vazio da estação de monta convencional é o descarte. Nós vamos deixar muito claro aqui, né, Lucas? Nós não estamos indicando estação invertida nas vacas, não. Problema de fertilidade é outro problema. Né? Nós não estamos fazendo isso, não. Tá? Vamos deixar bem claro aqui. Animal vazio da estação de monta convencional, tá? O maior destino dele que a gente dá é o descarte. Mas nós estamos passando por um momento, eu acho que é um momento nacional, onde está tendo uma dificuldade de reposição de matriz. E o produtor está querendo reter matriz porque ele não está conseguindo encontrar matriz para reposição no mercado. E está com um custo alto, né? Até às vezes tem, mas está caríssimo. Né? Ele não está querendo vender essas matrizes, ele está querendo segurar dentro da fazenda dele, porque ele não quer comprar uma bezerra, porque está achando que está caro, né? Ele está querendo aproveitar aquelas matrizes vazias, e aí a gente acaba ficando numa sinuca de bico. Né? Porque a nossa orientação é o descarte, mas o produtor não vai descartar. E aí, o que a gente faz? Tem que dar uma alternativa. Nós temos que dar essa alternativa para ele. Não é o ideal, mas alguns produtores optam por fazer uma estação invertida nesse tipo de animal. E outro detalhe que às vezes, Lucas, esse animal emprenhou na estação de monta convencional e abortou durante a estação de monta convencional. Aí ele vai ficar vazio, você vai inseminar um animal abortado. Ou, né, pode ter uma doença infecciosa, pode ser uma leptospirose, pode ser uma EBR, uma BVD, uma brucelose, etc. Aí esse animal vai ficar dentro do seu rebanho, você não vai descartar. Porque ele pode emprenhar na estação de monta invertida e ficar por mais vários anos aí dentro da sua fazenda. Infectando os outros animais ainda, uma leptospirose, por exemplo. Né? Tá? Então eu vejo que um dos maiores problemas da estação de monta invertida para vaca, né, que passou pela estação de monta convencional, é você segurar esses animais vazios, que com certeza de baixa fertilidade pode ter problemas infecciosos e etc, como a gente já Eu acho, aqui. Né, Danilo, tenho certeza que para que você faça uma estação de monta invertida, você tem que ter algum benefício. Se você não tem, você vai fazer para quê, né? Se sua estação de monta está bacana, você está conseguindo otimizar aqueles 3 meses perfeito, a aparição está bacana, eu não vou fazer uma estação de monta invertida. Com certeza. Eu tenho que ter alguma vantagem para que eu entre nesse... É outra estação de monta, é um problema a mais que você vai ter na sua fazenda. Às vezes vocês podem estar nos ouvindo aqui falando assim, nossa, é uma alternativa que eu vou fazer na minha fazenda. Por quê? Você tem que ter um porquê, uma razão para que você faça isso ou não. Eu não faria, mas pegou fogo na minha fazenda. Eu tenho 500 vacas, 1.000 vacas, 100 vacas.
Prenhei 40%. Eu vou descartar meu rebanho inteiro? Não posso. Pô. São 10 anos de seleção, 5, 20, 30, né? Prenhei 90%. Não quero crescer meu rebanho. Por que eu vou fazer uma estação de monta invertida? Não tem sentido. Não tem sentido. É para casos pontuais. Pontuais. Né? Pontuais. Tem que avaliar. Quando houve uma falha na estação convencional. A outra coisa bacana da estação de monta invertida, Danilo, que dá para o pessoal estar fazendo, otimizando o touro, né? Algumas fazendas já que utilizam bastante IATF, tem poucos touros, querem descansar mais os touros. Recentemente nós fizemos em 2 clientes, chegou lá 300 precocinhas. Passa o ultrassom, manda a mão naquele animal. As novilhas que estão sem condição nenhuma, já faz uma indução e ultrassom, né? Não tem condição nenhuma com aquele útero infantil, pequeno, ovário pouco desenvolvido, eu nem jogo ela junto com o touro, nem insemino. Então eu tenho 300. Tive 50% de aproveitamento, né? Quem vai só usar touro, coloca 1 para 20, 1 para 25, 1 para 20. Pô, você já consegue reduzir 50% do touro. Passou o ultrassom, levou para o campo, acabou. Em vez de eu também consigo ter um dado muito interessante, previsão de prenhez. Se eu tenho 70% dos meus animais ciclando, estou com um útero bem desenvolvido, eu posso ter uns 70% a 80% de prenhez desses 70%. Então eu consigo dar uma previsão de prenhez para o nosso cliente. Você não joga no escuro. Né? Então, com a ultrassonografia, vocês podem estarem fazendo uma previsão e passando para o seu cliente qual a chance que a gente tem aí de prenhar esses animais. Pode estar vendendo também, né? Esses animais que não estão ciclando. Pô, eu preciso fazer uma receita aí, preciso vender 20% dessas novilhas. Eu vou escolher aleatoriamente? Não, pô, vamos passar ultrassom e ver quais são os animais que estão ciclando, né? Exatamente. Pode ir para o confinamento, esses animais que não estão ciclando. Que está em anesto, né? Joga. Joga para o confinamento. O que está ciclando, está ciclando, já está se reproduzindo. E o que não está ciclando? O que você vai fazer com ele? Vai esperar o que a gente tem feito também, né? Estação de monta convencional, florão, bezerrada do meio e o fundo, né? Fundo. Essas do fundo, vários clientes nossos estão sequestrando, né? No final agora, começa a fazer o sequestro, já começaram os confinamentos, né? Para que esses animais tenham o mesmo peso do florão na próxima estação de monta, né? Você equipara esses 3 pesos, né? O meio consegue atingir, se você aumentar um pouquinho o proteinado. Agora, se você não fazer uma nutrição de excelente qualidade, volumoso, fundo, né? Não é engordar, hein? Não é jogar milho, não. Sequestro, o pessoal da área da nutrição gosta de falar que é um pasto de excelente qualidade no coxo, né? Que eles estão colocando. Porque ele precisa de proteína. Crescimento. Verdade, né? Aquele animal tem que mostrar a costela, não é para ficar um terneiro bolita, que o pessoal usa essa expressão, aquela terneira gordinha. Não, é crescimento, né? Bom, acho que a gente falou bastante sobre os problemas. Bastante. Então, pese aí, tá? Pese aí. Veja com o seu consultor, você que é produtor, veja com o seu consultor, né? Coloque na balança. Se tiver desequilibrado, meu amigo, não faça, tá? Não arrisque. Vamos falar um pouquinho dos resultados que a gente teve? Vamos, né? Vamos falar um pouquinho dos resultados, vamos mostrar aqui, por exemplo, esse é desse ano aqui já. Esse é um caso interessante. Tá? É um produtor que ele comprou algumas áreas aqui no estado, nos contratou para fazer a gestão reprodutiva da fazenda, e ele comprou todas as novilhas, Lucas. Que região que é essa aí, Danilo? Região ali da Chapada de Areia. Chapada de Areia. Tá? Então ele estava lá com 637 novilhas. Né? A primeira coisa que a gente fez, primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagnóstico dessas novilhas, e ver a situação reprodutiva que elas estão. Tá? E nesse dia a gente já marcou para iniciar o protocolo de ATF, que foi 24 e 25 de maio. Tá? A opção que eu dei para ele foi assim, não vamos fazer, vamos esperar a estação de monta convencional, tá? Tá começando a fazenda agora, você comprou ela recentemente, você tem que sentir a fazenda e ver como é que ela se comporta durante a seca, toma cuidado, às vezes pode estar com muito gado, né? Pode apertar de pasto, você não tem muita experiência com aquela fazenda. Bom, eu não queria fazer, mas ele me apertou e falou assim, eu vou fazer, eu quero fazer, então vamos fazer. Tá? Demos a opção e vamos fazer. Passamos o ultrassom, né? Até o de William que fez essa apresentação aqui, ele que fez todo o trabalho lá na fazenda, né? E o William, um veterinário que trabalha conosco, e avaliou 637 novilhas, encontrou 196 prenhes, porque eram animais de compra. Então já veio novilha prenha, tá? De tudo quanto era de idade de gestação. Vai nascer tudo fora de época. Vai nascer tudo fora de época, tá?
encontramos 25 refugos inaptos de descarte. Então já fizemos um descarte daqueles animais e entrou para o protocolo de IATF, Lucas, 416 matrizes. Né? Aí fizemos o protocolo, olha o resultado. Pessoal. Foi tudo por ultrassom que ele fez aí, né? Tudo por ultrassonografia. Né? Das 413, se vocês verem, foram 416 implantadas. No dia da inseminação faltou 3 animais. Então só inseminou 413 matrizes. Olha a taxa de prenhez, 36%. Novilhas de compra. Novilhas de compra. Época ruim. Época ruim. Mas você falou com o proprietário, né? Falou, ó, chance de... Tanto é que nós cancelamos a segunda inseminação. Nós íamos ressincronizar os animais. Antes do ultrassom, eu falei assim para ele, falou, olha, vamos cancelar a estação de monta invertida. Vamos fazer essa inseminação apenas, vamos parar, porque eu senti que os animais perderam peso. E o pasto, Lucas, perdeu a qualidade assim, foi muito rápido. Muito rápido. Né? Esses animais perderam quase uma arroba. Durante a IATF e o ultrassom. Então eu estou somando aqui a quantidade de prenhez. Deu 149 da IATF mais 196, né? Do que já havia, né? Ah, sim. Tá? Então deu 345. Resumindo, deu um pouquinho mais de 637. 637. 3, 4, 5. É, porque esses animais já vieram prenhes, né? Eu estou somando o total. Ah, você está falando que quer fazer a prenhez do lote todo. Tá dando 55% mais ou menos das 637. Tirando total. Já os descartes. O que eu estou achando interessante é o seguinte, você organizou para ele o que ele tinha de ruim e descarte, você estratificou, você tem essas prenhezes de touro que vieram, isso aqui de ATF, e hoje você tem 264 vazias. Exatamente. Essas 264 vai entrar na estação de monta convencional. Lá, hora começar as chuvas, outubro, novembro, então nós paramos ali a estação de monta invertida, que nós vimos que o resultado não ia ser favorável, nós íamos tratar essas 264 vacas, talvez a prenhez ia para 20, 22, 25, não sei, é uma incógnita nessa situação. Tá? Então, esse foi um resultado que não foi muito favorável, mas para vocês verem que ela não é uma solução, não vai resolver o seu problema. Tá? Tem que pesar muito na balança, ver qual que é o benefício, qual que é os problemas que pode acontecer. Né? Agora, em contrapartida, tem outras fazendas que a gente tem bons resultados na estação de monta invertida. Você falou, Palhada, o Kikuya nosso aqui, nós somos uma região de Varjão, né, favorece bastante algumas fazendas. Inclusive, até uma coisa, até você falou das novilhas, que foi o que eu fiz, né? Estratifiquei refugo, já vai para descarte. Cai fora da fazenda. Né? Já não fica lá na seca, comendo pasto seco ali, sem desenvolver, ela vai perder peso mais ainda. Né? Já vai para descarte, vai para o frigorífico ou o que for. Tá? E isso é uma coisa que você fala muito, o Lucas tem um módulo do curso nosso de ultrassonografia, que ele fala muito dessa estação de monta, quantas indução ele fez, como é que foi a prenhez com touro, né, Lucas? Eu achei muito bacana aquela apresentação que você coloca no módulo, é muito interessante, do que fazer com a novilha na estação de monta. Você pode fazer indução, pode colocar o touro, pode fazer inseminação. Muito interessante, foi mais ou menos baseado naquele estudo que você fez, que nós programamos essa estação de monta invertida nessa fazenda em si. Então, a gente vê que não é tão interessante assim fazer a estação de monta invertida. Tem que tomar muito cuidado e tentar sanar todos os possíveis problemas que pode ter durante a estação. Tá? Mas a pergunta inicial da nossa palestra, Lucas, e aí, agora a sua opinião? Eu quero saber se vale a pena ou não fazer a estação de monta invertida. Eu acho que, só para a gente, para resumir, concluir o pensamento final. Eu já citei, vou citar de novo aí para vocês. Antes que você faça a pergunta, finaliza o relatório de reprodução. Eu não sei se vocês usam sistema na fazenda, Excel, até papel. Qual que é a taxa de prenhez que você tem na sua fazenda? Na fazenda do seu cliente. Estou crescendo o rebanho ou estou diminuindo o rebanho ou quero ficar estagnado? Pô, estou estagnado, eu acabei de falar para vocês, prenhei 80, consegui meu objetivo de prenhez, eu não vou fazer estação de monta invertida. Ah, eu estou numa fazenda que é de palhada de soja. Eu tenho oferta, você foi agora lá no Jalapão, hein? O que o Sérgio falou? Pô, eu tenho oferta aqui, é agora, não é depois. Pô, vale a pena. Uhum. Então, cada fazenda tem sua característica de oferta de forragem, ou de uma palhada ou não, né? Mas vocês têm que começar
da estação de monta, da oferta de forragem, para depois perguntar se vale a pena fazer a estação de monta invertida ou não. Eu acho que é isso, Danilo, que eu queria passar para o pessoal, né? Bom, Então, eu não sei qual que é a sua opinião em relação também, se vale a pena ou não a gente fazer uma estação invertida. é como você falou, acho que você resumiu muito bem. Depende muito de cada fazenda. Depende se você atingiu a meta na estação convencional, tá? Se você tem equipe bem treinada, né? Se você tem um consultor, um veterinário que vai te assessorar para fazer as ultrassonografias, para ele dar a opinião dele, leve muito em consideração a opinião dele e a experiência que ele tem em outras fazendas também, né? Até uma coisa que eu estava comentando com um dos clientes nossos que quis fazer a estação invertida, aí que sêmen que eu uso, tá? Em virtude daquele conhecimento que a gente tem de que um bezerro de baixíssima qualidade, nós optamos por Angus. Falou assim, ó, olha, esse animal não vai ficar na sua fazenda, não pode ficar na sua fazenda, porque ele é um animal de baixa qualidade. Tá? Não vamos usar Nelore, porque ele não vai ficar para reposição, vamos usar um cruzamento industrial. E lá ele sempre usa Angus, então optou pelo Angus. Tá? Não usamos o Nelore. Então, como você falou, Lucas, avalie primeiro a estação convencional, né? Não atingiu a meta, pense numa estação invertida, mas pense primeiro, né? Tome opiniões, veja o seu consultor, seu veterinário, se vale a pena ou não, para vacas. A minha orientação é não. Tá? Não sou a favor da estação de monta invertida em vacas. Em novilhas, se você tiver uma nutrição adequada e antecipar a estação de monta dela, não esperar ela chegar na estação de monta convencional e antecipar, eu acho que aí é até legal fazer uma estação de monta invertida. Calcule os custos, porque você tem que suplementar ela até ela desmamar, tem que ver se isso vale a pena e se você tem mão de obra qualificada para fazer essa suplementação, esse tratamento para ela. Tá? Não esqueça disso, né? E eu acho que é outra coisa, isso é para o produtor, pensando para o lado do produtor, né? E o veterinário, né, Lucas, ele tem que se capacitar. Sim, quantas vezes nós comentamos aqui durante essa live, essa masterclass, do uso da ultrassonografia, né? Para que a gente tenha a tomada de decisão para que lado que a gente vai caminhar na fazenda, né? Exatamente. Então ele tem que se capacitar, ele tem que conhecer os protocolos de ATF, ele tem que conhecer os protocolos de indução. Fisiologia, farmacologia. Se eu vou usar só touro também é uma opção às vezes, né? A fazenda não tem estrutura de curral. Uhum. É uma desvantagem, mas a gente tem que se virar nos 30 dependendo de cada fazenda, né? Ele tem que se capacitar, porque está tudo mudando tão rapidamente. Né? Muita agricultura entrando, você não sabe o que faz, o produtor te aperta. Então, você tem que estar atualizado ao mercado, você tem que estar atualizado ao mercado de reprodução, protocolos, manejo reprodutivo, indução de ciclicidade, o que fazer com ela, o que não fazer, quais são os principais programas reprodutivos que você pode aplicar, né? E aí, pensando nisso, né, Lucas, nós criamos um curso de ultrassonografia, interpretação e análise de dados, onde lá a gente fala, ele é para veterinários, né? Vamos deixar exclusivos para veterinário. Então lá vai ter módulos de como avaliar novilhas, né? A gente falou muito em anestro aqui, né? Como avaliar a novilha pré-pubre, a novilha que está em anestro, a novilha que está ciclando, útero vazio. O que a gente economiza hoje nas fazendas que nós não fazíamos antigamente, com o uso da ultrassonografia, quais novilhas estão ciclando na estação invertida? Eu não vou suplementar esse animal com a mesma quantidade de qualidade daquele animal que não está. Sim. Esse que não está, nós acabamos de falar, você já pode ou despacha, ou você tem uma suplementação especial. Então, quanto que você pode estar economizando, sendo expert em curso em ultrassonografia, para o seu cliente, né? Você vai cobrar uma diária aí, R$1.000, hoje está uma diária de ultrassom. Um salário mínimo. Um salário. Pô, R$1.000 de nutrição hoje são 10 sacos de proteína, micharia. Que a gente cobra hoje, né? Um valor para o proprietário irrisório em relação ao montante que ele investe naquela totalidade, né? Com certeza. E R$1.000, Lucas, praticamente é o preço do nosso curso. Aí, ó. Então, com uma diária, eu consigo pagar o curso. E se capacita, você participa de um grupo, onde nós temos um grupo no WhatsApp lá com vários veterinários, onde você pode estar trocando essas informações, tirando suas dúvidas. Hoje está bacana até o grupo, porque há uma troca de informações entre regiões, né? Tem pessoal do Sul, tem pessoal do Norte, do Nordeste. Aqui na minha região, aqui na Bahia, eu faço desse jeito. O que eu faço aí? Então, há uma troca de
Informação entre todos aí que participam do grupo, nós também participamos, claro. A gente também aprende muito lá no grupo. Poxa, nós mais aprendemos do que... A gente mais aprende do que ensina, né? Então, só para mostrar para vocês aqui, o curso é 12 parcelas de R$ 97,14. Nós vamos deixar um link para você se inscrever aí, para você se atualizar, para você se capacitar conosco. Lá nós vamos falar também de sexagem fetal, vamos fazer uma sexagem, a idade gestacional, como é que você faz o diagnóstico de gestação com 30, 60, 90 dias e assim por diante. Fazendas hoje, hein, com diagnóstico, com diferenciação da idade gestacional por tamanho do feto, já está fazendo a programação só com ultrassonografia. Isso, a programação de parição, de data de parição, para que não atrapalhe aquela fazenda. Bom, aqui nós temos um problema com onça aqui no Tocantins. Então, os animais que vão parir em determinada época do ano já parem e vão ficar próximos à sede ali, né, o piquete de parição. E os que vão parir mais tarde ficam longe, pode ficar no piquete lá da onde está a onça, né? Que não tem problema, são vacas, né, são animais grandes. Aí vai trocando. Esses animais vão rodando no pasto, os bezerros já estão um pouquinho maiores, jogam mais próximo ali dessa confusão dessas onças que a gente tem aqui, né? Tem uma fazenda que eu faço ultrassonografia que a gente identifica a idade gestacional. As mais, vamos dizer, as mais novas, desce tudo pro Varjão. Porque é lá onde está a onça. Ah, tá a onça. Ali está cascavel. Lá onde está a onça. Porque elas vão parir por último, então elas ficam solteiras. Mas a gente brinca, é alta a mortalidade. É altíssima. Né? Muita onça aqui, pessoal. Tá? Pega bezerro mesmo. Então a gente usa a ultrassonografia para ver a idade gestacional e destinar a localização dos lotes, né, de prenhez. Tá bom? O que mais que tem de bônus? Explica o pessoal. Rapaz, tem um bônus espetacular. Que é a gravação do simpósio de reprodução bovina que nós fizemos em 2019. São mais de 12 palestras falando sobre protocolos de IATF, com o Dr. Pietro Baruzelli, professor Gabriel Bock, que fala sobre semissexado, professor Flávio Dutra, que vai falar sobre nutrição, principalmente de machos e fêmeas. Nós temos também o Carrijo, que fala sobre nutrição, né? Principalmente de primípara, né? Tem um resultado de primípara impressionante lá, que ele passa nessa palestra. A professora Liliane Suguissal, que vai falar sobre avaliação de carcaça por ultrassonografia. Confinamento também, né? Para essas avaliações de carcaça ela faz, né? Engraçado, vamos falar de ultrassonografia aqui já? O que ela faz com o uso da ultrassonografia? Ela, com a ultrassonografia de carcaça, ela destina quanto tempo os animais vão ficar no confinamento. Assim, que é caríssimo, né? Hoje são aí, eles falam hoje 18, 20, 17 reais a diária. Você pega uma diária de confinamento hoje, é caríssimo. Ele falou 20 reais a diária do confinamento. 600, 500 reais por mês. Aí você destina aquele animal, ela fala assim, ó, esse animal você vai abater daqui 40 dias. É o primeiro lote. Esse animal você vai abater durante 60 dias. E esse animal vai levar 90 dias para você abater. Então ela separa os lotes através da ultrassonografia de carcaça, né? E com isso o produtor economiza horrores. Né? Porque o animal já está acabado, tá? Ele vai ficar mais 60 dias lá se ele já está acabado? Não tem o porquê. Ele não vai crescer mais, ele não vai engordar mais, já atingiu o ponto de abate, ele tem que sair da fazenda e ser abatido. Né? Outro detalhe importante, você comprou o curso, não gostou? Nós não queremos saber também. Cancela depois o curso, você recebe seu dinheiro de volta e bola para frente e vamos para a próxima. E recentemente agora nós vamos fazer um módulo específico para a IATF. Nós vamos lançar a data, vocês fiquem atentos aí, tá? Provavelmente deve ser em agosto. Nós vamos fazer um módulo específico, vamos falar sobre protocolos de IATF, vamos falar sobre os resultados que nós tivemos na estação de monta. Então nós estamos acabando agora, julho, de fechar a estação de monta com quase todos os dados compilados. Né? Acabando a estação de monta agora, iniciando o ultrassom das precocinhas agora, tem algumas fazendas que estão fazendo, né? Agora é resultado de precocinha para mostrar nesse módulo. Vamos ter resultado da estação de monta das fazendas que a gente está atendendo. Né? Nós, esse ano, atingimos mais de 50 mil inseminações. Então, vamos passar toda essa experiência, né, Danilo? Essa experiência, são 14 anos, né? Vamos passar para vocês aí, vamos capacitar em relação a IATF, aos programas de IATF, como é que você vai implementar dentro da fazenda, quais protocolos que você vai utilizar, tá? Como é que eu faço para entrar, qual o site, Danilo, que a gente faz para entrar no curso? O site para você participar do curso é www.clivar.com.br/ultrassom. Mas o pessoal da nossa equipe aí vai deixar o link aí abaixo do vídeo ou dentro da caixinha de mensagem. Tá bom? Acho que era isso aí. Então é isso aí. Não tem mais nada. Tá? Vamos agradecer, tá né? Ótimo. Pô,
Obrigado Coisa pela boa. presença. Nós estamos no calorzinho aqui já do Tocantins. Quem está no sul aí está morrendo de frio, deve 4 graus, 5 graus, e nós estamos fritando aqui, com o Paião dando risada ali no fundo. Suando. Então, obrigado, pessoal. Abraço. Até a próxima Masterclass. Fiquem atentos aí. Até mais. Tchau, tchau.